Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, nós estamos celebrando neste domingo a solenidade da Santíssima Trindade, e a Santíssima Trindade que sustenta a nossa fé, que é o fundamento da nossa fé católica, caminho de salvação para todos os homens e mulheres criados por Deus. Este mistério é o mais difícil de ser compreendido. É muito difícil mesmo, e não só é muito difícil, como é impossível que nós compreendamos o mistério da Santíssima Trindade. Eu posso dizer facilmente aqui para vocês coisas que vocês já ouviram da catequese, já ouviram de outras homilias, coisas do tipo: Deus é um só, mas são três pessoas. Ao mesmo tempo em que Ele é um, Ele é três. Ótimo, a sentença é curtinha, poucas palavras para explicar o mistério da Santíssima Trindade, explicar entre muitas aspas, mas na verdade a luta que foi travada ao longo da história da igreja para tentar entender o que é que significa esse mistério é grande demais. É muita coisa que foi feita, muita coisa foi feita ao longo da história para tentar entender o que é que significa a Santíssima Trindade. E vejam, gente, que não é só o mistério da Santíssima Trindade que é difícil de compreender, não. Por exemplo, você saberia me dizer por que você está sentado nesse banco agora e não está flutuando aqui no ar? Ah, é por causa da lei da gravidade. Ok, mas o que é a lei da gravidade? Como a lei da gravidade funciona? Fazendo com que a gente fique preso no chão. O avião só sobe porque ele tem mais força do que a lei da gravidade que puxa. Se a turbina do avião para, a lei da gravidade vai agir com toda a força sobre o avião e vai todo mundo morrer. Vai ver Jesus, né? Ou não, né? Se não tiver em estado de graça, não vai ver Jesus. Como é que funciona a lei da gravidade? Sei lá. Como é que a gente poderia explicar, por exemplo, que a Terra, o planeta Terra, não cai no espaço? Como é que ele fica parado lá no espaço? Negócio difícil de responder, né? Tá, mas talvez isso esteja um pouco longe da gente. Vamos tentar trazer as coisas mais para perto de nós. Como é que nós explicamos o processo pelo qual um morango vai parar na nossa salada de domingo, aquela salada mais chique, né? Salada mais chique de domingo tem um moranguinho picadinho, para ficar mais gostosa a salada. Ver se as pessoas se animam a comer salada, porque no meio da semana, difícil, né? É só folha amarga, palmito, tomate e só. Não, mas no domingo tem um moranguinho na salada, às vezes. Porque às vezes o morango está caro também. Como é que o morango vai parar lá na sua salada? Ai, padre, eu comprei no mercado, piquei e coloquei na salada, né? Não lavou? Deus o livre. Não. Você sabe como é que se prepara a terra para plantar o morango? Como é que planta o morango? Como é o processo para cuidar desta plantação de morango, que é uma fruta extremamente sensível e depende de muitos cuidados para que seja, de fato, produzido o morango ao final de todo o processo? Não é fácil entender. Imagina entender o mistério da Santíssima Trindade. Está muito longe de nós. Dito isso, para que ninguém ache que nós iremos esgotar numa homiliazinha de 20, 25 minutos, espero eu, que nós vamos esgotar esse assunto. Não, nós não vamos esgotar esse assunto. Eu vou tentar dar uma pincelada aqui no mistério da Santíssima Trindade para ver se ele ilumina um pouco a gente e o que é que a gente pode fazer na nossa vida concreta para viver este mistério, porque os mistérios de Deus são para isso, né? Para que a gente aprenda a vivê-los também aqui na Terra. Então imagine só, vamos utilizar bastante a imaginação agora. Você se conhece? Você sabe do que você gosta, do que você não gosta? Você sabe de onde você veio, para onde você vai, como é que a sua vida está sendo organizada nesse momento? Você sabe quais as doenças estão preparadinhas aí dentro de você, do seu código genético, para aparecerem em algum momento? Você sabe por que Deus te criou?
Você sabe para onde você vai na hora que você morrer? Existem muitas coisas que nós desconhecemos de nós mesmos. E muitas vezes, meus queridos, quando a gente vai refletir a respeito de quem nós somos, quando nós vamos pensar a respeito de quem nós somos, o que eu sou, ainda assim, nós podemos ter com muita facilidade uma imagem bem errada de nós. Tanto é assim que muitas vezes nós precisamos de alguém, um amigo que nos conhece, um parente, ou mesmo um terapeuta, para quem a gente paga para falar de nós. A gente precisa de alguém de fora para dizer: ei, não é isso que você está pensando, não é esta a imagem real que você deve ter de você, porque você não é essa pessoa, você não é isso que você pensa de você. Então vejam que até para pensar a respeito de nós mesmos é difícil. Mas vamos supor que nós tenhamos essa condição de pensar a respeito de nós mesmos, e esse nosso pensamento a respeito de nós mesmos seja perfeito. Tudo que nós pensamos a respeito de nós seja exatamente aquilo que nós somos. Eu pensei o que eu sou, e de fato aquele pensamento, ele está completamente adequado àquilo que eu sou. Ainda assim, é só um pensamento. Se a gente parar de pensar em quem nós somos e começarmos a pensar no almoço que tem que ser feito, aquele pensamento já nos escapou, já passou dali. É só um pensamento, por mais perfeito, por mais adequado que seja. Mas imagine só que não só o pensamento, mas também o pensamento de nós mesmos, junto da imagem de nós mesmos, forme uma imagem muito clara a respeito de quem somos. Por exemplo, você se coloca na frente do espelho e você vê a sua imagem, certo? Você já percebeu que a única coisa, não sei se é a única coisa, mas existe uma coisa que você nunca será capaz de ver, jamais você vai conseguir ver, que é o seu rosto? Alguém já viu o próprio rosto? Nós vemos uma imagem no espelho, o próprio rosto não. Tenta ver o rosto aí. Eu vejo um nariz, que o meu não é tão grande, então não aparece tanto. Eu vejo um resquício de barba aqui em cima e acabou. Mas se a gente está na frente de um espelho, nós vemos a imagem que nós temos de nós diante do espelho, correto? Agora somem esta imagem ao pensamento perfeito que nós temos de nós mesmos. O que é que nós estamos vendo? Nós mesmos, de maneira perfeita, porque nós sabemos quem nós somos perfeitamente, nós estamos vendo quem nós somos diante dessa imagem, e aquilo representa o que nós somos de maneira perfeita, se o espelho for bom, né? Porque se o espelho for meio ruim, às vezes é possível que a gente apareça com a cara meio torta, o nariz para um lado, a orelha para o outro, e aí fica meio complicado. Mas se o espelho é bom, então nós vamos aparecer com esta imagem perfeita de nós mesmos lá, unidos a esse pensamento perfeito que nós temos de nós mesmos. Aguenta aí, eu vou chegar lá, tá bom? Parece que não tem nada a ver com o tema de hoje, mas eu vou chegar lá. Agora imaginem só que nós estamos diante desse espelho, e que esta imagem perfeita que nós temos de nós mesmos, ela crie vida, ela saia do espelho, e nós olhando para essa imagem, nós tenhamos a certeza: sou eu, mas não é outro de mim, não são duas pessoas, é a mesma pessoa, só que uma pessoa é aquela que olha e pensa a respeito de si, e a outra pessoa é aquela que aparece como fruto desse pensamento e dessa imagem. A imagem do meu espelho saltou do espelho, e agora ela está lá. E gente, quando nós nos vemos assim, tão maravilhosos, perfeitos, criaturas fofíssimas que Deus criou, a gente olha para aquilo e pensa: nossa, como eu sou maravilhoso, como eu sou perfeito, como eu tenho todos os atributos que eu gostaria de ter. Talvez não, né?
Talvez não, talvez um olho claro que estava faltando, talvez o nariz pudesse ser um pouco menor, talvez a boca pudesse ser um pouco mais fina, um pouco mais carnuda, talvez a orelha pudesse ser menos de abano, mas junto com a cabeça, mas tá bom, tá lá a imagem. E nós olhamos para aquilo, e o que é que a gente faz com essa imagem que saiu do espelho? Ela saiu do espelho, hein? Vamos usar a imaginação aqui, a imagem saiu do espelho, ela saltou, saltou fora do espelho, ela está lá, só que é você, não é outra pessoa, não é outro ser, é você que está ali, mas é outra imagem de você, é uma imagem de você, melhor dizendo, e você olha para aquela imagem e fala, nossa, como eu me amo, abre parênteses, o pecado não é outra coisa senão o amor de si próprio, por si, um amor por si, que anula a Deus. Isso é pecado, quando nós escolhemos amar a nós mesmos ao invés de Deus. Mas aqui não é pecado, eu estou olhando para mim e vendo, nossa, como eu me amo, como Deus me criou de maneira perfeita, como não falta nada a respeito de mim. E esse amor que eu tenho pela minha imagem que saiu do espelho, é um amor que a imagem que tem por mim, que a minha imagem também tem por mim. Então é um amor mútuo. E o que é que o amor faz? O que é que duas pessoas que se amam querem fazer? No passado, os mais antigos talvez se lembrem, né? Que namoro era paquera, é só isso. E o que é paquera? Você malemar toca a mão da sua paquera. E se vai namorar, namora na sala com pai, mãe e a criançada toda, um de um lado, o outro do outro. Isso é namoro, naquela época, né? Por que tem que ter esse cuidado? Porque as pessoas que se amam querem se unir. Quem se ama quer estar junto da pessoa amada. Isso não vale só para amor entre homem e mulher. Isso vale para amor de mãe e filho. Que mãe quer ter o filho longe, quando ama o filho? Isso vale para amor de filho para pai, a mesma coisa. O amor faz com que nós queiramos estar unidos. E por isso, ao olhar esta imagem de mim mesmo, eu amo esta imagem de mim, eu me amo nesta imagem, a imagem que ganhou vida, hein? A imagem olha para mim de volta e me ama de volta, e esse amor faz com que a gente se una. E ele é tão perfeito, que ele gera, que ele se torna outro eu. Então surge um terceiro eu. Que caos, né? Que caos, parece um dragão de 3 cabeças. Mas nós temos aqui então 3 eus. Eu mesmo, que me olho na imagem do espelho e que penso a respeito de mim. Nós temos a imagem que foi gerada e que saiu do espelho. E nós temos o amor entre a minha pessoa e a minha imagem, que gerou uma nova pessoa. São 3 pessoas. Isso é o que acontece na Santíssima Trindade. Isso não, né? É só uma analogia bem distante para tentar entender o que é que acontece. Se houvesse 3 pessoas dentro de um quarto, nós não teríamos dúvida de dizer que são 3 pessoas distintas, com 3 histórias distintas. Cada um veio de um pai e de uma mãe, cada um tem o seu destino diferente, mas eles estão juntos dentro de um mesmo quarto. Com Deus não é assim. As 3 pessoas estão dentro do mesmo quarto. Esse quarto se chama Deus. E o que são as 3 pessoas? Deus. Mas Deus como Pai, que é aquele que pensa a respeito de si mesmo e que vê a imagem de si mesmo. Deus como Filho, que é a imagem do Pai. E Deus como Espírito Santo, que é o amor entre o Pai e o Filho. Ótimo, muito boa a sua aula de teologia, padre, que beleza, e agora, o que é que eu faço com tudo isso na minha vida? Muito bem, vamos tentar aplicar agora. Antes de tudo ser criado, o que existia? Deus. E Deus estava sozinho? Sim e não, porque é um só Deus, mas é um Deus solitário? Não. Deus tinha e tem tudo em si mesmo, porque dentro dele mesmo havia uma relação tão profunda de amor que ele não precisava de absolutamente nada. Ele havia se conhecido na imagem do seu filho,
E com o amor profundo que ele tinha pelo filho e o filho tinha por ele, esse amor os unia nessa relação de amor de toda a eternidade firmada no Espírito Santo. Isso significa, gente, que quando Deus nos criou, Ele não estava carente. Não estava carente. Não é igual recém-casado que está louco para ter filho e quer ter filho para saciar a sua carência. Não é isso. Inclusive, essa é uma razão bem ruim para ter filho, viu? Por que Deus nos criou? Ele não estava sozinho. Ele não era um ser egoísta. Ele não precisava de nós, Ele não precisava de ninguém. Quando a gente tem amor a transbordar dentro de nós, e nós amamos os outros, o que é que nós queremos? Fazer com que essa pessoa que nós amamos, nós queremos que essa pessoa participe deste amor, da nossa felicidade. Amor de mãe, por exemplo. Às vezes a mãe é mais feliz quando o filho está bem do que quando ela está bem. Quem ama, quer que o outro participe daquela alegria, quer que o outro participe daquela felicidade. Quem ama, não traz tudo para si, isso é egoísmo. Amar olhando só para si é egoísmo. No nosso primeiro exemplo lá, de mim mesmo, que olha para mim mesmo lá no espelho e fica se amando assim, isso é egoísmo. Mas em Deus não. Em Deus é puro amor. E quando Ele nos criou, lá no início de todas as coisas, Ele não nos criou porque Ele precisava de servinhos. Eu preciso de uns servos, eu estou assim meio triste, meio deprê. Aí foi lá, se consultou com o psicólogo dele, né? Deitou lá no divã, falou, pois é, eu sou Deus, sou todo poderoso, sabe? Mas assim, estou meio carente, estou meio deprê, estou precisando de alguém que me ame, que me dê atenção, que vire para mim e fale, nossa, como o Senhor é todo poderoso, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é criador de todas as coisas, meu Deus do céu, estou muito carente, eu preciso de alguém, então eu vou criar os seres humanos. Isso é o que o diabo quer que você acredite. Deus nos criou por puro amor. E o que é amor? Você desejar se unir a outra pessoa, querer se unir àquela outra pessoa para fazer ela feliz, esquecendo-se de si. E é justamente o que nós vemos na Santíssima Trindade. O Pai olha tanto para o Filho que se esquece de si ao amá-lo. E o Filho, de igual maneira, olha tanto para o Pai que se esquece de si ao amá-lo. E esse amor é tão forte que gera o Espírito Santo. Mas, meus queridos, antes de criar os homens, Deus criou os anjos. E os anjos foram criados para servir a Deus, que é um ser perfeitíssimo, está acima de todos os outros seres. Os anjos foram criados para servir a Deus nos homens, que são seres inferiores aos anjos. Imaginem só se você tivesse sido criado, você que me ouve, tivesse sido criado para servir a Deus nas vacas. Deus me criou para servi-lo nas vacas, então eu vou me submeter às vacas, eu vou ser o anjo da guarda da minha vaquinha mimosa, eu vou ser tudo para ela, eu vou me esforçar ao máximo por ela, e ai de quem pensar em tocar a mão nela. Seria meio bizarro, né? Agora imagine só você, que Deus te criou para que você fosse servo dele nas baratas. Sabia que barata é criação de Deus? Quando eu chegar no céu, se Deus me der a graça, eu vou perguntar, Senhor, por que as baratas? Por que o Senhor criou esse bicho tão nojento e asqueroso? Eu não grito igual minha mãe quando vê uma barata, mas eu fico levemente incomodado. Não gosto não, nem um pouquinho. Imagine só que Deus te criou como ser humano maravilhoso que você é, para servir a Ele nas baratas. Nem assim nós conseguiríamos entender o que é a criação dos anjos para servir a Deus nos seres humanos, porque a distância ainda é muito maior do que o serviço de Deus, o serviço dos homens a Deus nas baratas, nesse nosso exemplo aqui. E o que é que Deus pediu para os anjos? Sejam fiéis e sirvam.
Mas alguns deles disseram: não servirei. Eu sou melhor do que isso. Não vou me submeter a ser humano? Não. Eu sou melhor do que isso. E aí começou o inferno. E aí entrou no mundo mal. E aí começou o pecado. Mas Deus não abandona a sua obra. O que foi que Ele fez? Ele nos criou. Depois de criar os anjos, Ele nos criou. A Santíssima Trindade nos criou. E nos criou para quê? Eu já disse. Para nos unirmos a Ele em amor. Para nos fazer profundamente felizes nele. Mas a carta de São Paulo aos Efésios diz de maneira ainda mais clara por que Deus nos criou. A carta aos Efésios diz o seguinte: antes da criação do mundo inteiro, Deus, Pai, olhou para o seu Filho Jesus Cristo, e olhando para o Filho Jesus Cristo, Ele nos criou a partir dele. Você, meu irmãozinho, você, minha irmãzinha, que está me ouvindo, você foi criado no molde de Jesus. Enquanto Deus te criava, enquanto Deus pensava na sua existência, Ele olhava para Jesus, Ele olhava para o Filho dele, e Ele dizia: eu quero que os meus filhos na terra sejam iguais aos meus filhos, ao meu Filho no céu. É o que nos diz o livro do Gênesis, lá nos seus primeiros capítulos, quando afirma que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus Santíssima Trindade. O Pai olhou para o Filho e pensou: eu vou criar o Padre Henrique à imagem do meu Filho Jesus, e eu espero que ele seja a imagem do meu Filho Jesus. E como é que eu vou fazer isso? Eu, Padre Henrique, se coloque no meu lugar também nesse exemplo. Como é que eu, Padre Henrique, vou fazer isso para ser a imagem do Filho dele, Jesus? Através do Espírito Santo. E assim a Santíssima Trindade começa a tocar a minha vida diretamente. Deus Todo-Poderoso, feliz, extremamente feliz, dentro de si, quer nos fazer feliz também. Como? Como é que nós seremos felizes em Deus? Quando nós aceitarmos que precisamos ser iguais ao Filho dele, iguais a Jesus. Só que tem um probleminha. Satanás sabe disso, e melhor do que nós. Eu não sei se você tem como projeto de vida ser um outro Cristo. Deveria ter. Como cristão, filho de Deus, deveria ter. Se o seu projeto de vida é ter uma aposentadoria tranquila, é viajar para Paris no ano que vem, se o seu projeto de vida é criar seus filhos, se o seu projeto de vida é pagar a faculdade de seus filhos, se o seu projeto de vida é terminar, enfim, de arrumar a sua casa, construindo aquela edícula que você quer lá no final, no fundo da sua casa, isso de nada vale, perto do projeto máximo de Deus, que é o de nos fazer Cristo. E o diabo sabe disso. E o que é que ele faz? Ele quer perverter a criação e quer nos transformar em filhos dele, em filhos de Satanás, em filhos das trevas. Nós que nascemos para ser filhos da luz, o diabo quer nos transformar em filhos das trevas, transformando-nos à sua imagem e semelhança. E aí eu pergunto para você que me ouve: o que é que você quer ser? Você quer ser filho de Deus, tendo a imagem de Deus, o rosto de Deus, de tal forma que as pessoas, quando olharem para você, digam: nossa, é a cara do Pai, filho de Deus, olha aí, é a cara do Pai? Ou vocês querem que as pessoas olhem para você e não vejam essa semelhança com Deus? Se nós não temos a semelhança com Deus, nós teremos a semelhança com Satanás. Não tem meio termo. E o que Jesus fez quando foi enviado por Deus Pai para este mundo, para fundar a Igreja Católica e derramar o Espírito Santo sobre a Igreja Católica? Percebam as três pessoas da Santíssima Trindade trabalhando, hein? O Pai enviou o Filho, que foi concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, para que o Filho na terra criasse uma igreja que seria fecundada pelo Espírito para continuar a sua missão na terra. E qual é a missão do Filho na terra? E portanto, da igreja? A de nos fazer semelhantes ao Pai, nele.
em Cristo e sermos salvos no céu. Só que o diabo não descansa. O diabo inventou um monte de outras religiões, seitas, movimentos esotéricos, filosóficos, que nos afastam da verdade que é Cristo. E só há uma verdade, é Cristo. Se nós não estamos com a verdade, estamos na mentira. E o pai da mentira, vocês me ensinam. Quem é o pai da mentira? Satanás. Ou nós estamos com a verdade e temos a imagem de Deus estampada em nós, ou nós não estamos com a verdade, vivemos numa vida mentirosa e temos a imagem de Satanás estampada em nós. Nós iremos nos transformar em quem? Em filhos de Deus? Ou em filhos de Satanás? O problema, gente, é que a gente não vê o diabo agindo, mas ele age. E tanto melhor para ele se ele estiver oculto, se ele estiver escondido. Nós que somos chamados a sermos filhos de Deus, precisamos lutar contra a astúcia diabólica. E essa luta é basicamente uma luta contra o pecado. Então, se você quiser entrar na vida da Santíssima Trindade, se você quiser, junto com Cristo, lá no céu, fazer parte da Santíssima Trindade, que é para isso que você foi feito, se você quer se unir a Ele profundamente, o segredo para começar esse processo é simples. Vou passar o segredo, tá? Não conta para ninguém. Depois pode contar para todo mundo, mas agora não conta para ninguém. Guarda no coração. O segredo é não pecar. Esse é o segredo. Ai, padre, mas eu pequei. O sacramento da confissão, para retomar a imagem de Cristo dentro de nós. O que é que o diabo faz conosco? Confessa não precisa confessar. Fala direto com Deus. Precisa falar para padre? Padre é pecador igual você? Fala direto com Deus. E assim, não é que existam... Não é que eu cometa assim, pecado, não, padre, não faço mal assim, né? Tá louco? Eu nunca matei ninguém, eu nunca traí minha esposa, então não é pecado assim que eu estou cometendo. E aí ele começa a te enganar. E de pouquinho em pouquinho, o seu coração vai sendo envenenado, a sua face vai sendo transformada, mesmo que você não veja, mesmo que você seja uma pessoa maravilhosa, uma Gisele Bündchen desfilando nas passarelas, mundo afora. A sua face vai sendo transformada, a face da sua alma, que quando você morrer, você vai ver. Na morte não há mais segredo, acabou. E os filhos de Deus irão aparecer, como também os filhos de Satanás. Os filhos da luz irão para um lado, os filhos das trevas irão para o outro lado. O caminho dos filhos da luz é o caminho do amor, serviço, entrega e luta contra o pecado. O caminho dos filhos das trevas é o caminho do eu quero ser feliz do meu jeito, me deixa. Esse é o caminho de Satanás. Não há nada melhor para Satanás do que transformar a sua doutrina na doutrina da liberdade perfeita. Eu sou livre, posso fazer o que eu quiser com a minha vida. Quem que disse? Enfia uma faca no seu estômago para você ver se você é livre. Coloca o dedo em cima da chama do fogão para ver se você é livre. Tenta dormir 24 horas para ver se você é livre para conseguir dormir 24 horas. Nós não somos livres assim. E Deus nos fez para utilizar tudo que nós temos para servir. Não sejamos filhos das trevas, sejamos filhos da luz. E assim nós seremos felizes com Deus dentro desse mistério da Santíssima Trindade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.